Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Kleber, mais um vídeo da nossa série da Escola Bíblica Dominical, falando sobre esse trimestre tão importante e abençoado para nós, falando um pouquinho sobre a Igreja de Cristo, combatendo, lutando contra o império do mal. Nós iremos para a lição de número 4. Nós falaremos sobre algo muito importante também na lição 04. Mas antes eu quero que você nos acompanhe aqui nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, faça isso, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo novo que porventura nós estivermos disponibilizando para vocês aqui na plataforma. Nos acompanhe também no Instagram e também no Facebook. Isso nos ajuda e com certeza vai edificar também a sua vida. Bom, nós iremos iniciar então mais uma aula. Eu convido você para que vá comigo nos nossos slides, pois nós estaremos falando sobre a lição 04, quando a criatura vale mais que o Criador. Tema forte desta oportunidade. Quando a criatura vale mais que o Criador. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Haja visto que nós estamos numa série de estudo, o trimestre desta oportunidade da Escola Bíblica, falando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Nós falamos sobre o Espírito de Babilônia, nós falamos sobre a deturpação da doutrina do pecado, nós falamos sobre o perigo das pautas progressistas e desta feita falaremos um pouquinho sobre quando a criatura, ou seja, nós seres humanos, o homem, vale mais que o Criador, nosso Deus. Vamos observar isso? Nós sempre iniciamos fazendo menção de um texto áureo, e desta feita o texto áureo se encontra na carta que Paulo escreve aos irmãos em Roma, carta aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 25, que diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Verdade prática da lição desta oportunidade diz-nos assim: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. De novo, para que você fixe isso na sua mente. A exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Nós sempre falamos aqui sobre os objetivos da lição e desta feita não será diferente. Nós temos 3 objetivos sempre em cada lição que nós estamos a estudar na Escola Bíblica Dominical. Desta feita, o primeiro objetivo da lição de hoje é identificar as consequências da irreligiosidade e culto à criatura. É o primeiro tópico da nossa lição. Segundo, compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura. É o segundo objetivo e segundo tópico da revista da Escola Bíblica Dominical, lição 4. Terceiro, conhecer os tipos de autoidolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. Então, o primeiro objetivo é identificar as consequências. Segundo, compreender a origem histórica. Terceiro, conhecer os tipos de autoridades e algumas orientações bíblicas para que possamos escapar desses males que têm infligido a igreja nesses últimos dias. Nós sempre fazemos, quando nos reunimos na Escola Bíblica Dominical, uma leitura bíblica em classe. E desta feita, a leitura se encontra em Romanos, no capítulo 1, dos versículos 18 ao versículo 25. E eu vou ler para você, e você pode também acompanhar aí na sua Bíblia, se assim você quiser. Vamos lá? Capítulo 1 do livro da carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 18. Versículo 18 vai nos dizer desta maneira: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo,
tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A introdução desta lição vai nos dizer desta forma: a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento ao Criador. Foi aquilo que nós falamos um pouquinho na lição passada, quando o antropocentrismo, o egocentrismo se instala na vida do ser humano. E nós colocamos mais o homem no centro do que Deus, colocamos mais o nosso ego, o nosso eu no centro do que as coisas de Deus. E é isso que tem acontecido. O homem tem deixado de adorar o Criador, adorando a si mesmo, porque o antropocentrismo e o egocentrismo se faz presente na vida desse ser humano. E é isso que nós vamos observar nesta lição. Vamos lá? A autoidolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. Segunda carta de Paulo ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 3 e no versículo de número 4. O que nós iremos aprender na lição de hoje? A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Quando Deus deixa de ser o centro de todas as coisas. Quando de fato Deus deixa de ser o nosso Deus. Primeiro ponto, primeira parte da nossa lição, nós vamos observar o desprezo à verdade. Desprezo à verdade. Quando a gente deixa a verdade de lado, quando a gente não valoriza essa verdade, o que acontece? Primeiro, a impiedade e a injustiça vai operar de uma forma muito mais profunda, muito mais ratificada. Quando você deixa o desprezo à verdade, quando você começa a desprezar a verdade, quando você incentiva o desprezo à verdade, a impiedade e a injustiça começam a reinar. E é isso que nós vamos observar no primeiro ponto da nossa lição de hoje. Vamos lá? O termo impiedade é a tradução do grego assebeia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Observe isso. Refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. E sempre aqui nos nossos pontos principais tem alguns versículos bíblicos que ficam para que você vá pesquisar na Bíblia, tá? Para que ratifique esse pensamento. Vamos, por exemplo, no Salmo 36 e verso 1. Eu convido você para vir comigo, para que você possa também pegar a sua Bíblia Sagrada. E vamos observar o Salmo 36 e o verso 1, para nós observarmos o que diz a palavra de Deus. Salmo de número 36, pega a Bíblia aí. Salmo de número 36 e o verso de número 1. Lembrando sempre, meus amados irmãos, seguidores aqui do canal, que o livro dos Salmos não possui versículos, não possui capítulos, e sim números e versos, porque são louvores, são hinos, tá bom? Então, o Salmo de número 36 e verso 1 diz assim: a transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos.
Olha só que forte o verso. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos. Então, a transgressão do ímpio diz que não há temor de Deus. Corroborando com o tema aqui, com o ponto que acabamos de observar na lição. Então, você pode ler o Salmo 36 todinho e você vai identificar isso. Já o vocábulo injustiça vem do grego adikia e significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com próximos. Ou seja, não tem retidão, sem retidão. Injustiça é alguém que não tem retidão, que não caminha num caminho reto, que não tem princípios, que não tem doutrina, que não tem princípios bíblicos a serem observados. Ele não tem retidão, ele é sem retidão, ele caminha por caminhos tortuosos. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada. De Romanos 1,18, que vai dizer: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça, dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, olha só, sua idolatria, o culto à criatura, a perversidade e a depravação moral. Você vai ler isso em Romanos, capítulo 1, do 25 ao 32, que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Então, essas palavras vão revelar a nós a situação geral de toda uma humanidade que não é regenerada, que não conhece Deus, que não conhece a palavra de Deus. E você consegue observar essa situação, você consegue olhar para essa situação próximo de você. É só sair na rua. Muitas vezes é só olhar para dentro da nossa própria casa, dos nossos familiares. As pessoas não regeneradas não têm esse senso de justiça, não caminham num caminho reto, não caminham e não trilham um caminho de retidão, mas eles trabalham com a injustiça e caminham em um caminho totalmente tortuoso, distorcido. Não há neles retidão, não há neles segmentos de princípios. É isso que nós precisamos entender. Por quê? Porque não são transformados, não são regenerados pelo poder da palavra de Deus. Sigamos. Essa investida contra o temor a Deus e a relativação do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana. Primeira carta de Paulo a Timóteo 4,2 diz que pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, a mente fica travada, a consciência cauterizada, bloqueada para não entender as verdades de Deus. E tais ações provêm do que? Da recusa do homem em glorificar o Criador. Romanos 1,21 que diz: porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, ou seja, ao contrário disso, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se o obscureceu. Ou seja, eles conheceram porque a natureza revela a glória de Deus, mas não glorificaram Deus como Deus. Muito pelo contrário, por causa de uma mente cauterizada, o coração se torna insensato e se torna obscuro, preto, negro, trancado, um coração de pedra. Segundo ponto, a insensatez humana. Olha como isso é forte. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Ratificando isso, o versículo 19 e 20 da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, a própria natureza se revela a existência de Deus.
Quando você olha uma cachoeira linda, quando você olha para a floresta, quando você olha para o oceano, quando você olha para as plantações, quando você olha para os animais, quando você olha para a perfeição da natureza, isso está revelando ao homem, está revelando ao ser humano a existência de Deus, do Criador, do Todo-Poderoso. Então Deus se faz revelado na natureza, e nenhum homem na face da terra pode dizer que não conhece a Deus. Se ele simplesmente olhar para o céu, ele já vai identificar e entender: existe um Criador, existe um Deus sobre as nossas vidas. Por isso que ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem do seu eterno poder. Porque olha o Romanos 1:20, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpa. Então não há desculpa, meus queridos ouvintes. Não há desculpa para um homem dizer não existe Deus, não conhecia Deus, não me falaram de Deus, não pregaram para mim sobre Deus. Simplesmente, se esse homem olhar para o céu, contemplar a natureza, contemplar as maravilhas existentes neste mundo, ele já vai entender: existe um Deus e eu preciso adorá-lo e eu preciso buscá-lo. Então o texto bíblico de Romanos vai dizer que este homem se torna inexcusável. Não há nele condições nenhuma de se desculpar diante da presença de Deus. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica a Deus nem lhe rende graças. Romanos 1:21 vai dizer: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, o homem iníquo, aquele que não tem o seu coração regenerado, ele não vai glorificar a Deus. Ele não vai render graças a Deus. Muito pelo contrário. Em lugar de reconhecer o Criador, o que vai acontecer? O ser criado, o homem, age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. Gênesis 3, e versículo 5. Vamos ler lá o texto de Gênesis 3 e versículo 5 para observarmos esta questão. Bíblia na mão. Vá para o primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, Bereshit, o livro dos princípios, capítulo 3 e versículo 5. Olha só o que diz. Porque Deus sabe que no dia em que... Porque aí aqui é Satanás falando, né? Distorcendo, fazendo uma exegese da palavra de Deus. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, o inimigo aqui enganando a Eva, dizendo: olha, se vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, isso está impregnado até hoje no coração do homem, porque quando o homem não glorifica a Deus, não se coloca na posição de adorar a Deus, ele se coloca no centro, como sendo Deus. Conhecedor de todas as coisas, sabedor de todas as coisas. Esse homem se coloca na posição de Deus. É isso que o nosso slide vem dizer. O ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. Egocentrismo, antropocentrismo, eu no centro, a minha vontade como prioridade, a minha vontade como primordial. Por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua auto-idolatria, tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Olha Romanos 21, parte B. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral, que está descrito em Romanos, capítulo 1, do versículos 22 ao 25. Aí você começa a observar situações totalmente contrárias à vontade de Deus, aos mandamentos da palavra de Deus. Como, por exemplo, nessa foto que você observa no slide. Meu corpo, minhas regras, uma deturpação total, sendo que a Bíblia diz que o nosso corpo é
templo do Espírito Santo e nós temos que guardar e preservar o nosso corpo. Mas meu corpo, minhas regras. Não, o corpo não é seu. O corpo é a habitação do Espírito Santo. Não é para você fazer dele o que você deseja. Não, porque o Espírito de Deus não pode habitar um corpo imundo e um corpo sujo. Então veja como o ser humano distorce, como o ser humano deturpa, como um homem iníquo, longe das coisas de Deus, longe do conhecimento de Deus, ele acaba fazendo tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E nós precisamos pregar esta verdade para que eles possam compreender que Deus precisa ser adorado, que Deus precisa ser glorificado através das nossas vidas. Terceiro ponto do tópico 1, culto à criatura. O culto à criatura. Por quê? Porque ao rejeitar a Deus e as suas leis, os filhos da ira, no qual Paulo escreve aos Efésios dizendo, os filhos da ira, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, dentre eles, por exemplo, a impureza sexual e a degradação do próprio corpo, Romanos 1:24, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. E você já entendeu o que esse versículo quer nos dizer. Então observe que aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens, de Romanos 1:18. Porque está escrito assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Ou seja, virá um tempo de ira. Vem a ira de Deus contra essas pessoas. Quando essas pessoas rejeitam a Deus e suas leis, são os filhos da ira. Virá um dia de juízo, virá um tempo de juízo. Nós precisamos tomar cuidado com isso. O culto à criatura, a adoração a si próprio. Não permita com que isso se torne uma prática na sua vida, mas adore a Deus em espírito e em verdade. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do seu Criador. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Olha só. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político, o líder religioso se tornam uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Ou seja, com a corrupção moral do ser humano, há rebelião. Nós colocamos homens no centro da adoração em detrimento a Deus. Adoramos pessoas, adoramos políticos, atletas, adoramos, entre aspas, celebridades, ao invés de adorarmos somente a Deus. Que a Bíblia diz que somente um é digno de receber adoração: Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas adoramos homens, seres humanos, falíveis como eu e você. Segundo ponto dessa lição, a revolução do pensamento humano, né? Essa expressão revolução dá até uma conotação interessante. Oh, revolução, não, isso é coisa ruim, isso é mal, porque essa revolução do pensamento humano gerou toda uma deturpação da palavra. E as pessoas perderam a sua moral, estão hoje descaracterizadas de moral, longe cada vez mais das coisas de Deus. Observe os slides. Primeiro, renascentismo. Vamos falar sobre a revolução do pensamento humano. O primeiro ponto é o renascentismo. Vamos lá. A renascença. O que foi isso? É um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Tudo devia ter uma explicação racional. Inclusive, isso é um dos ataques que a Bíblia recebe. A palavra de Deus, como livro sagrado, recebe vários ataques de várias seitas, de várias heresias, do racionalismo, recebe ataques do romanismo, recebe ataque do misticismo, e o racionalismo é algo que ataca a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque querem falar da razão, do racional.
Nós observamos na matéria passada, na lição passada, acerca de um teólogo que coloca trechos bíblicos como mito, tirando, descaracterizando a essência espiritual do texto bíblico. Então, o racionalismo, essa questão do racional, vai fazer a mesma coisa praticamente. Ele vai tirar a questão do espírito, vai tentar colocar uma razão, uma ciência que possa explicar racionalmente a palavra, e muitas vezes isso vai fazer com que você perca a sua identidade e a sua fé. Então veja que esse movimento intelectual surge na Europa Ocidental nos séculos 14 e 16, entre os séculos 14 e 16, e vai trabalhar de uma forma profunda que a questão de uma explicação racional. E os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Ou seja, dúvidas começaram a surgir, não, mas a Bíblia fala disso, anjo aqui, anjo ali, espiritual, renascimento, surgimento, volta. Começaram a trabalhar a questão do racional. Não, se eu não conseguir provar racionalmente, eu vou rejeitar isso. Racionalidade, o racionalismo, os renascentistas. E durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453 até a 1789, com o advento da Revolução Francesa, a visão teocêntrica, onde Deus era a medida de todas as coisas, foi mudada por uma concepção antropocêntrica, em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas. Olha só. Então, a visão teocêntrica, onde Deus é o centro, então, teocentrismo, Deus no centro, para o antropocentrismo, Deus no centro. Observe isso. Isso não é novo. Isso aconteceu até com a nação de Israel, com o povo hebreu, que permitiu ou desejou, deixar a questão da teocracia, de Deus guiando, de Deus comandando, de Deus no centro, para a monarquia, onde um homem foi eleito rei para governar. Deixaram então a teocracia para o governo dos homens aqui na Terra. E isso está acontecendo agora. Isso está acontecendo agora. Então, o teocentrismo você deixa de lado. Teocêntrica. A questão, a visão teocêntrica você deixa de lado, tira Deus do centro e coloca a visão antropocêntrica, onde o homem se torna a única medida de todas as coisas. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. É isso que acontece. Quando você tira Deus do centro e coloca o homem, você é como se estivesse trocando de óculos. Tirando uma lente e colocando agora uma outra lente. Agora eu olho o mundo não com uma perspectiva de um Deus criador, mas com uma perspectiva onde eu, homem, criatura, valho mais. Olha que perigo. Assim, surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e o ceticismo. Olha só, nasce então o ceticismo. Nesse sentido, a revolução científica e literária que se deu a partir do Renascimento contribuiu para o surgimento do humanismo. O que é o humanismo? É o segundo ponto. Vamos observar isso. A Itália foi o principal centro humanista nos fins dos séculos XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Olha só. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não mais o criador. O humanismo, ele tira totalmente a questão de Deus como base e coloca o homem como base. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo, destacava-se a valorização dos direitos do indivíduo. Então isso é o humanismo. Quando você tira Deus do centro, quando você tira Deus da base e coloca o homem na base. Porém, esta não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade. Vamos observar Deuteronômio capítulo 6, de 1 a 9? Vem comigo aqui e abre a sua Bíblia em Deuteronômio, Devarim, o livro das repetições das leis.
último livro do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo de número 6, de 1 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, de 1 a 9. Falando sobre o fim da lei é a obediência. Eu vou ler aqui para que você possa observar. É importante lermos a Bíblia Sagrada para ratificarmos a base do ensino que nós estamos aprendendo. Olha só, capítulo 6, de 1 a 9. Estes, pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus, teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Olha o versículo 8. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui é Moisés firmando, ratificando acerca da lei e da necessidade da nação de Israel agora praticarem estas palavras e ensinarem os seus filhos, as próximas gerações, a ter o desejo sempre de guardar a palavra de Deus no coração. Volte comigo aqui nos nossos slides para que possamos observar essa questão. Então, a Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade que antecedem muitos direitos que apareceram nos tempos modernos. Então, a Bíblia já fala de direitos, já fala de liberdade. Destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raças, classe social, fala sobre a questão de gêneros. A Bíblia fala tudo. Olha Gálatas 3:28. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A Bíblia fala de igualdade. A Bíblia fala de tratarmos as pessoas com igualdade, sem desmerecê-las. A Bíblia ensina tudo isso. A Bíblia fala de liberdade, a Bíblia fala de igualdade. Outro ponto que nós precisamos entender é sobre o iluminismo pós-modernismo. Terceiro ponto aqui do tópico 2. Iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, olha só, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Olha o iluminismo, olha a heresia brava. Mas existiu nos séculos 17 e 18. Então, o homem era o centro, buscavam respostas na razão, a igreja era uma instituição indispensável, não era tão importante. O iluminismo pregou isso. Já a pós-modernidade, ou modernidade líquida, surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida, consubstanciada, com valores pautados, com regras a serem obedecidas, e passou a ser uma sociedade líquida. Olha só que treva. A modernidade líquida é um termo cunhado pelo filósofo Zygmunt Bauman, 1925-2017, para definir o mundo globalizado. Então ele chama agora essa modernidade, esse mundo globalizado, de sociedade líquida. O que significa isso? Isso quer dizer que os valores que eram absolutos,
tornaram-se relativos. Olha só. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, o eu no meio, né, no centro, o meu eu no centro, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. E aí olha só que bonitinho esse slide desses bonequinhos mexendo, olhando para baixo e para cima, né? É o retrato da nossa sociedade hoje com a tecnologia, com o celular. Hoje, então, nós somos uma sociedade líquida, sem valores absolutos, onde tudo é relativo. Temos aí um presidente, né, que diz que a nossa democracia é relativa. Tudo, na verdade, nessa sociedade hoje é relativa. Não existe mais valores absolutos, não existe mais valores concretos, não existe mais bases onde podemos pautar valor. Não, é relativo. Vai conforme o seu pensamento. Na verdade, é o homem no centro, é o eu no centro. O que vale é eu me satisfazer. Sociedade líquida. Volte comigo. Vamos observar algo mais profundo. Vamos adiante no nosso estudo nesta oportunidade. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado. Tudo vale. É o bem-estar humano. É eu me sentindo feliz. É eu me sentindo bem. Não importa se eu vou usar as pessoas. Não importa se eu vou abusar do meu corpo. Não importa se eu vou consumir de uma forma desenfreada. O importante é eu satisfazer os meus desejos. Terceiro ponto, terceira parte da lição, de número 4 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, falaremos um pouquinho sobre tipos de autoidolatria. E isso você vai observar num contexto muito aprofundado nos dias de hoje. Se não, vejamos. Primeiro ponto, idolatria da autoimagem. Será que existe idolatria da autoimagem? A idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Está lá Êxodo do 20, 3 e 5. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, Hebreus 1, 2 e 3, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. Olha João 8,34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O apóstolo Paulo retrata um homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus, e hedonista, amante dos deleites. Segunda carta de Paulo a Timóteo 3, 2 a 4, nós lemos esse texto na aula passada. Então observe que desse modo, uma pessoa não regenerada, não convertida, não transformada pelo poder do Evangelho, tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo. Lucas 18, 11, olha só. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ou seja, o homem não regenerado, ele tem, né, essa necessidade de se elevar-se a si mesmo, de se colocar na posição de alguém importante. Ele vai buscar de todas as formas, de todas as maneiras, se autopromover. Então, Paulo vai dizer que o homem caído, ele é egoísta. Por quê? Porque ele é amante de si mesmo. Ele é avarento, porque ele ama o dinheiro. Ele é uma pessoa odiosa, porque ele não tem amor para com o próximo. Ele é rebelde, porque ele não tem amor para com Deus. E ele é hedonista, porque ele é amante dos deleites. Ele é amante dos prazeres. Essa pessoa também anseia por reconhecimento. E de modo ilícito busca estar sempre em evidência. Sempre ele vai tentar aparecer.
E eu tenho certeza que você conhece pessoas assim no seu convívio, no seu dia a dia. Consegue identificar pelo menos uma pessoa que tem que se aparecer, que tem que se promover, que tem que estar sempre acima de todos, que se apresenta como o melhor do que todos, e em tudo que se faz ele é o destaque, ele é o melhor. Essa é uma pessoa hedonista. Ela tem essa necessidade narcisista de ser melhor do que os outros, de estar adiante, de estar à frente, de possuir melhores qualidades. Isso é um perigo. Observe. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Isso já acontecia nos tempos bíblicos. Contrária à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo, não do homem. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, o homem regenerado, o homem transformado, ele vai ter sempre essa consciência de que não somos melhores do que ninguém. E de que se somos bons, e que se temos qualidades, e de que se somos especialistas em alguma coisa, nós regenerados pelo poder do Evangelho, é porque a graça de Deus nos envolveu. É porque Deus nos fortalece, nos capacita, abre o nosso entendimento para compreendermos e agirmos de uma forma mais correta. Não é eu na minha capacidade, na minha intelectualidade, é Deus na sua graça infinita me fortalecendo, me capacitando, me dando estratégia, me dando discernimento, me mostrando o caminho. Mas o homem não regenerado, ele sempre vai buscar se destacar e dizer sou melhor do que o meu próximo. Isso é hedonismo, isso é narcisismo. Mas cumpra-se a Bíblia em nós. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Segundo ponto do tópico 3, idolatria no coração. Vamos lá. O coração se refere às emoções. A vontade é o centro de toda personalidade. Ele também é descrito como enganoso e perverso. Olha, Jeremias 17:9. Pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. Olha Jeremias 17:9 dizendo assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então o coração humano ele é mau, ele é perverso, ele é enganoso. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. Ezequiel capítulo 14, versículo 3, parte A, que diz: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos em seus corações. Mateus 15:8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Entenda, meu amado irmão, você que está assistindo esta aula, Deus conhece o seu coração. Deus conhece o nosso coração. Deus não pode ser enganado por nós. Nós não podemos jamais tentar entrar diante de Deus com máscaras. Não, Deus não se engana. Abra o seu coração para Deus. Vá diante de Deus, despido, com o coração quebrantado. Não se maqueie, não coloque máscaras. Deus não se engana. Deus sabe se adoramos a Ele em espírito e em verdade ou não. Se há ou não ídolos no nosso coração. E devemos vigiar para que essa idolatria não atinja o nosso coração. Por isso, a necessidade de estarmos sempre diante da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo quando prioriza a reputação pessoal. Olha só. Busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Possui excessivo apego aos bens materiais. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no nosso coração. Davi escreveu no Salmo 119, no verso 11, ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.
A palavra é de Deus, mas guardo no meu coração para não pecar contra ele. Então isso é que se deve fazer um cristão autêntico e verdadeiro. Terceiro ponto, a terceira idolatria é a idolatria sexual. Se não, vejamos. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, Romanos 1 e 27. Imoralidade, Romanos 13, 13. E libertinagem, 2 Coríntios 12, 21. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. É o altar da idolatria sexual edificado no coração do homem. Olha Marcos 7, 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Sai de dentro do coração do homem. Então, a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio de pecados. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte, Gálatas 5,16. Vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. É uma luta que existe entre nós, entre a nossa carne e o nosso espírito. Nós estamos em constante batalha. A carne luta contra o espírito constantemente. E só venceremos a carne se andarmos e vivermos no espírito. Senão a carne vai sobressair. E se a carne sobressair, o que vai dar vazão aos desejos do nosso coração? Lascívia, perversão. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Por isso a orientação de Gálatas. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Para concluirmos a lição de número 4, essa rápida lição, bem resumida, para que você se prepare aí para estudá-la na sua igreja. A conclusão da lição de hoje vai nos dizer desta maneira: a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima do seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a auto-idolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Que Deus abençoe você, meus irmãos, você que nos acompanha aqui no YouTube, essa série da Escola Bíblica Dominical, que você possa assistir a cada vídeo, acompanhar na sua revista, junto com o seu professor na sua igreja, se assim você possui uma congregação para estar reunido. Se não, que você possa, dentro da palavra de Deus, observar cada ponto, cada versículo, fazendo uma análise daquilo que nós estamos falando e guardando a palavra de Deus no seu coração. É um trimestre muito importante de despertamento para nós como igreja, para lutarmos contra o império do mal. A Igreja de Cristo está na terra para fazer resistência ao império do mal. E Deus usa-nos, capacita-nos através dessas lições para que possamos aprender, conscientizar-nos daquilo que está acontecendo e nos prepararmos com as ferramentas que a Bíblia nos oferece, as espirituais, para vencermos esses obstáculos e essa batalha tão dura e tão cruel. Então que Deus abençoe você, muito obrigado por assistir mais essa aula e te espero na próxima aula, querendo Deus, a lição de número 5. Que Deus abençoe você, fique com Deus, paz e prosperidade. Shalom.